O Senhor está nos levando para o próximo nível. Um nível maior. Lá em Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz assim: se nós não nos conformarmos com este mundo, mas se nós transformarmos a nossa mente pela palavra de Deus, nós vamos experimentar a vontade de Deus. É tempo de subir de nível. É tempo de você pegar os seus pensamentos e levar para novas posições. Desafiar as suas emoções a novos cenários e desafios. Amém? Então faz isso. O que Deus falou comigo nesse ano? Eu, nessa última experiência da conferência, tem pelo menos 3 palavras que me marcaram de maneira muito profunda, né? A primeira do pastor Aloysio, o momento profético que nós tivemos com o pastor Naor e a palavra do pastor Márcio Alves. Então, foram coisas assim que tocaram profundamente o meu coração. Estão transcritas aqui para transmitir para você, porque eu acredito que aquilo que Deus dá de experiência para o pastor é alimento para o rebanho. Aleluia! Glória a Deus! Foi assim com Cristo Jesus, é assim com os filhos na terra. Aleluia! Então, glória a Deus, saia da sua zona de conforto. Projeta, por favor, 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Gostaria de ler com você o texto todo, se for possível, mas eu vou entender também, se o nosso tempo não permitir. Mas vou começar tentando, amém? Se você tem a sua Bíblia, puder abrir aí, se você traz caneta, lápis, se a sua Bíblia é no celular, prepare-se para anotar algumas coisas. 2 Reis, capítulo 2, verso 1, narra a história de 2 homens de Deus, Eliseu e Elias. Elias é o profeta da vez, é o homem que venceu os profetas de Baal, é o homem que clamou e Deus enviou fogo dos céus, matando os profetas, é o homem que, embora tenha vivido um baixo momento ali nas cavernas, ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, encontrou no Senhor refrigério e se reposicionou para um próximo nível. E é também um homem que transmite o seu cajado, a sua função, o seu ministério adiante, passa para a próxima geração aquilo que ele viveu e experimentou. Então, Eliseu é sucessor de Elias. Escolhi especificamente essa palavra para falar com você de confronto, de desconforto, de desafios. Então, eu cresci acreditando que eu seria jogador de futebol. Mentira do diabo. Não era isso que era para mim ser, era para ser pastor, para a glória de Jesus. Amém? Os irmãos estão comigo? Mas, por um breve momento, eu acreditava que eu seria jogador de futebol, que tinha talento suficiente, tempo suficiente, mas eu lembro que ali por volta de 15, 16 anos, eu já percebi que não seria. As pessoas da minha idade, já naquele momento, já tinham tocado em algo ali próximo do profissional. Então eu falei, olha, não vai dar para mim, meu negócio é trabalhar e estudar. Foi uma decisão muito difícil para mim. 15 anos, eu acredito que o jovem ainda não está assim tão bem aparado de instrução emocional, intelectual, para tomar decisões sérias. Mas eu lembro que eu abandonei o sonho ali. Falei, olha, isso não dá para mim. Foi difícil, mas eu precisei fazer. E eu trouxe para a minha vida adulta, no meu período de amadurecimento e até para o ministério, algumas coisas que eu aprendi no mundo dos esportes. Então, tem uma frase que quem assiste, acompanha esporte, deve ter ouvido em algum momento. Ao vencedor, desconforto. Então, nós precisamos, como homens chamados à vitória, porque Cristo fala que nele, eu e você, fomos feitos mais que vencedores. Então, nós precisamos, de uma maneira santa e descansada, avaliar todo o risco que envolve o comodismo. Amém? Então, tem uma área que se torna muito perigosa para todos nós. Era para mim, lá atrás, no esporte. O vencedor que se dá o desfrute de se poupar, normalmente, ele tem problemas na próxima temporada. Assim também somos eu e você. Se nós não nos expormos a novos desafios, o nosso corpo começa a perecer. As experiências passam a ser facultativas.
e nós assumimos uma posição que para o reino de Deus é muito medíocre. O Senhor nos chama para o governo. Aleluia! Quando Deus cria o homem, Ele diz, tenha Ele domínio. A mente de Deus, ela não é sucessora de nenhuma outra mente. Então, o que Deus planeja fazer tem origem nele próprio. Por que eu estou te falando isso? Porque você precisa entender que dar governo e domínio para você é a vontade de Deus. Amém? Não é algo que você tem que conquistar. Não, é um anelo do coração do Eterno. Quando Ele sonhou com você, lá em Adão, quando Ele sonhou com você lá em Eva, Ele falou assim, eu vou os abençoar, para que eles tenham domínio. Reinem sobre as circunstâncias, sobre as criaturas que eu mesmo farei, para governo e domínio deles. Então, essa é a vontade de Deus. Hoje, o mundo está cercado de um aparato de conforto. E quando nós nos inclinamos para essas seduções, nós passamos a agir de uma maneira muito ingrata com a vitória que Cristo tem concedido a nós. Amém? Então, Deus nos tem feito, vou tomar a liberdade de usar isso dessa forma, Deus nos tem feito sucessores de Cristo. Aleluia? Quando Ele se despede desse plano, eu vou arrumar briga teológica, né? Mas não com você, que eu acho que você vai entender do jeitinho que eu estou te explicando, porque você já me ouve, mas eu vou arrumar umas confusões aí talvez. Mas olha, Deus te chamou para suceder a Cristo. Quando Jesus fala assim, olha, vou sair desse plano, convém que eu vá, vou lhes enviar um consolador, um auxiliador, ele lhes ensinará sobre todas as coisas. Ele falou assim, olha, eu vou sair do lugar, para que você possa assumir o seu lugar. Eu vou deixar a posição, eu vou abandonar essa função, para que você, pelo poder do Espírito Santo de Deus, possa fazer essas coisas. Eu vou transmitir para você essa responsabilidade. Fala assim, lugar, função, posição, responsabilidade. Aleluia! São esses os atributos de um sucessor. Isso é o que cabe ao cristão, aquele que segue os caminhos de Cristo Jesus. Olha, a respeito dos seus sucessores, Jesus falou que aqueles que vieram depois dele, ou que viriam após ele, fariam obras maiores. Mas foi só isso? Não, ele disse assim, ó, farão as obras que eu faço, e maiores obras farão. Essa é a vontade de Deus. A sucessão é para uma porção maior, mais elevada daquilo que o próprio Cristo se fez homem para fazer nessa terra. Então, pastor, por que zona de conforto? Porque às vezes, mesmo Deus tendo se feito homem para ser o meu e o seu Salvador, dentro da sua casa tem gente clamando por salvação. Como sucessores de Cristo, nós precisamos assumir a posição dele em proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva dentro das nossas casas. Da mesma forma, talvez não tenha dentro da sua casa, mas tem entre os seus amigos, pessoas que clamam por aquilo que Cristo veio fazer e derramar sobre as nossas vidas. E Deus nos convocou como seus sucessores. Aleluia! Então, olha, lá em Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: pois somos feitura dele. Dele quem? Jesus. Você, feitura. A palavra feitura aqui, ela vem de poema. É como se fosse obra de arte de Cristo. Aí ele está dizendo, criados aonde? Onde que você foi criado? Em Cristo Jesus. Então, olha só, todos nós aqui fomos concebidos por canais humanos. Amém? Tem algum cabo dando uma... Pelo jeito está no movimento, ele ameaça sair. Se alguém conseguir. Então, olha só, de maneira natural, todos nós fomos concebidos
por uma via humana. Você foi gestado dentro de um útero materno, amém? Sim ou não? Essa é uma gestação natural, mas existe uma gestação espiritual. Nós chamamos isso de novo nascimento. Aqui em Efésios, um pouco antes desse verso, a Bíblia está falando que a gestação espiritual acontece por meio da graça, mediante a fé. Preciso provar para os irmãos isso? Os irmãos acreditam? Poucos amém? Então volta, verso 8, por favor. Verso 8. Porque pela graça sois mediante a fé. E isso não vem de você, é presente de Deus. Então, o homem não opera salvação. Ok? Não tem o que você faça para ser salvo. Pela graça sois salvos. Verso 9. Não de obras humanas, para que ninguém se glorie. Então, olha, não somos crentes porque somos melhores do que os demais. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça que se manifestou salvadora. Aleluia! Então, olha só, um dos atributos do sucessor é que ele ocupa o mesmo lugar. E no plano divino, redentor, ele decidiu colocar eu e você em um lugar, aonde? Criados em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, você está em Cristo Jesus. Então, o sucessor, ele assume uma posição, a mesma daquele que o antecede. Amém? Quem que nos antecede? Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 10, na parte B, que eu não li ainda, parte B, diz assim, 10, verso 10, olha lá, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Fomos criados para o quê? Boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nela. Então, olha só, você está em Cristo Jesus, posição do sucessor, mas você também está na mesma função do seu antecessor. Você também está em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Aleluia? Está ficando muito complexo? Espero que não. Lá em João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Todo filho é um sucessor? Todo filho é um sucessor? Sim ou não? Todo filho é um sucessor do pai? Sim? Tem pai que é advogado e o filho é médico? Sim ou não? Tem pai que é médico e o filho é vigilante? Sim ou não? Então, não necessariamente o filho é um sucessor do pai. Sim ou não? Em alguns casos, nós damos glória a Deus por isso. É verdade ou não é? Porque nossos pais foram expostos a condições muito piores do que a nossa. Então, não queremos ir para o mesmo lugar, ter a mesma função, estar na mesma posição ou ter a mesma responsabilidade que os nossos pais. Sim ou não? Mas somos filhos. É verdade ou não é? No reino de Deus, da mesma forma, somos filhos, chamados à sucessão. Aleluia? Então, a sucessão não é para todos. Filiação, sim. Sucessão é para quem assume posição em Cristo Jesus. Aleluia? Eu vou terminar isso aqui falando para você. Aqui, em João capítulo 1, verso 12, está falando que a sua posição é posição de filho. Então, os filhos, eles têm potencial de ser sucessores. É uma condição, porque precisa cumprir com uma posição. Então, Jesus, ele era primogênito, ele era unigênito, se fez primogênito. Ele era o único filho, passou a ser o primeiro de muitos que nasceriam. Aleluia? Isso qualifica você para ser um sucessor de Cristo.
Por último, João capítulo 18, verso 37. João 18, 37. A Bíblia diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar o que, irmãos? Isso, ele está falando. Esse é o motivo da minha vinda. Eu vim dar testemunho da verdade. Qual que é a preocupação de Pilatos? Pilatos era rei, ele estava preocupado com a sua posição. Ele está falando: não sou desses seus sucessores, sou contrário a ti, mas olha só, se você se diz rei, eu preciso saber, porque o rei nessa terra sou eu. E ele responde: é você quem está entrando nesse assunto. Eu não vim para falar sobre isso agora, eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui, em outras palavras, Jesus muito sabiamente, ele está falando assim: não se preocupe com o rei, pelo menos não agora. O reino virá, mas agora eu tenho uma responsabilidade, dar testemunho da verdade. A verdade é o próprio Cristo. Eu vim dar testemunho de mim mesmo, eu vim dar testemunho da salvação, eu vim proclamar que os coxos estão se levantando, os aleijados estão sendo curados, os cegos estão recebendo visões. Aleluia? Responsabilidade. Era o ofício de quem? De Jesus. Aleluia? O sucessor recebe do seu antecessor responsabilidade. Se o ofício de Cristo Jesus é o testemunho da verdade, aquele que se dispõe a suceder os caminhos de Cristo precisa vir caminhando, dando testemunho do quê? Testemunho de prosperidade? Testemunho de bom caráter? É isso que nós precisamos fazer? De atitudes morais aceitáveis? É isso? Não. Testemunho da verdade. Ainda que a sua boca esteja suja com o pecado, ainda que as suas mãos estejam enlameadas com as trevas, você precisa continuar dando testemunho da verdade. Aleluia? Por quê? Porque a responsabilidade que aquele que veio antes de nós transmitiu para aqueles que querem suceder a Cristo Jesus. Aleluia? Todo discípulo é um sucessor? Peguei você no filho, né? Todo filho é um sucessor? Não. Tem filho que vai por um caminho completamente diferente do pai. Completamente. E os discípulos? Todos os discípulos são sucessores? Sim ou não? Eita, Jeová. Vamos responder isso mais para frente? Então vamos agora lá para o texto. Espero ter chamado sua atenção. 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Sucessão de Eliseu a Elias. Elias, um tipo de Cristo. Eliseu, um tipo de filho. Um tipo de discípulo. Um tipo de crente. Aleluia? Então, qual que é a nossa posição? Entender a posição de Eliseu. Amém? Você vai olhar para Elias como quem olha para Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? E a sua recompensa será semelhante à de Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. É porque você não conhece o personagem, você está com medo de falar amém para coisa que você não quer. Mas vamos lá, confia no seu pastor. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Então, olha só, tem uma mudança de lugar aqui. Então, Deus está tirando Elias de um lugar, de um nível, levando para outro nível. Ele está saindo de Gilgal para Betel. Então, Gilgal é ponto de partida. Aleluia? Então, eles vão partir de Gilgal. É aqui que começa uma caminhada, para mim e para você.
não para esses dois homens de Deus. Eles já caminhavam juntos. Então, eu vou considerar que você já caminha com Cristo há algum tempo. Aleluia! E qual que é o ponto de partida? Fala assim, ó, Gilgal. Mais forte, Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Não? Alguém sabe? Não? Um rolo. No original, a palavra Gilgal significa um rolo, um tumulto, uma bagunça, uma baderna, uma confusão. Então, qual foi o ponto de partida dos homens de Deus? Uma bagunça. Uma roda. Em outras versões e ocasiões, uma roda. Já teve aquela sensação de estar vivendo numa roda? Caminha, 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 caminha. Quantos quilômetros? 0 quilômetros. Estou no mesmo lugar. Suado, com olheiras, cansado, transpirando. E quanto de avanço? 0. Mas está trabalhando, está estudando, está aprendendo. Mas Gilgal significa uma roda, um rolo, um problema. Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas olha, aqui na história dos dois homens de Deus, esse é o ponto de partida. Você tem um tumulto aí? Você tem um problema aí? Então, olha, você está na posição do sucessor. Por quê? Porque para suceder aqueles que vão adiante de nós temos um ponto de partida. E tomando por experiência aqui, a história que marcou o meu ministério e agora vai marcar a sua vida, é isso que está acontecendo entre esses dois homens. Eles estavam em Gilgal. Eles estavam nessa posição, na posição de, nossa, as coisas estão aqui confusas, emboloradas. Parece que eu me vejo sem saída, paralisado, improdutivo. Amém? Deus quer que você viva em Gilgal? Não. Aí Elias fala, Deus tem uma palavra para mim. Mas você, Eliseu, não precisa ir. Olha só o que Eliseu responde para o seu Senhor. Em seguida, se você tiver com a sua Bíblia aí, ele diz assim, respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor, a tua alma e a tua alma, não te deixarei. Deixa eu só pôr aqui no... Aleluia. Então, olha, qual que é a recomendação de Elias para o seu discípulo? Fica. A palavra é para mim. O texto começa dizendo no verso 1 que era chegado o tempo de Elias ser removido da terra. Olha, imagina se você que está andando comigo, está seguindo as minhas direções, fica sabendo que eu não vou estar mais nessa terra. Seja por envio ou seja porque estou com os dias contados, vai bater as botas, vai morrer, está em fase terminal. Como que fica a sua disposição? O cenário aqui era esse. Elias estava prestes a ser tomado pelo Senhor. O que vai ser dessa obra depois? Será que não seria melhor eu e a minha casa, os meus filhos, já começar a olhar uma outra congregação? Porque o pastor vai sair. O que vai virar? Quem vai assumir? Quem vão enviar para cá? Vai ser toda aquela luta de novo, de adaptação. Não sei. Olha, cenário de dúvida. Esse era o cenário. Cenário de transição tira o sustento firme debaixo dos nossos pés. Nós ficamos preocupados. Era só Eliseu que era discipulado por Elias? Sim ou não? Não. Tinham outros discípulos. Você vai ver no desenrolar da história. Mas olha, esse chamado Eliseu caminhava com Elias de perto. E mesmo que Elias falasse assim, não precisa, não é necessário, ele insistia em não se apartar, ficarei contigo. Olha como é que é a frase que ele diz, tão certo como vive o Senhor. Os irmãos estão comigo? E como vive a sua alma, não te deixarei. Aí ele continua dizendo, e assim os dois desceram para Betel, verso 3. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, olha só, esses aqui são aqueles que vêm, quando vê que a coisa está ficando preta, para dar o veredito. Olha o que eles falaram, sabes que o Senhor hoje tomará seu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele,
também eu sei, calem a boca. Isso aqui é o seguinte, o cenário era de burburinho, de que o líder ia ser morto, arrebatado, arrancado daquele plano. E aí? Você vai ficar nessa até quando? Os discípulos, aquelas pessoas que se preocupam genuinamente com você, veio dar um bom conselho. Tem algum problema no conselho? Não, é sensato. Tem que ser prudente mesmo. Você tem que avaliar o futuro dessa obra que nós estamos nos envolvendo. No que vai dar tudo isso aí? Esse tipo de ensino finaliza em quê? Esse pastor está falando, mas qual que é a conduta? Qual que é o tipo de casamento que ele tem? Qual que é o comportamento moral? Vamos olhar essas coisas. Pensamentos naturais, mas que você também devia assumir, sim ou não? Essa turma aqui é a turma do bom senso. Já chegou Elias para dar um conselho. Você está sabendo, hoje ainda, Elias vai sumir. Você está sabendo o que vai acontecer. Nós temos que nos preocupar. O que você acha de nós nos reunirmos aqui para nós definirmos o que vai ser daqui para frente? Porque você sabe, ele vai embora. E o que Eliseu permanece falando e fazendo? Eu sei, calem a boca. Por quê? Posicionado é fácil. É fácil você assumir uma posição de desconforto contra a opinião da maioria. Está todo mundo falando para você aquilo que é sensato, aquilo que é certo, aquilo que você deveria considerar, refletir, avaliar, pelo menos orar sobre. Mas olha, de maneira obstinada, e é uma santa obstinação, Eliseu estava posicionado. Meu Deus, fiz um sermão tão pequenininho, já é 8h05, não vai dar tempo. Vai dar no nome de Jesus. Aleluia! Então, da onde sai? Sai do tumulto, sai do rolo, sai da bagunça e vai para onde? Está escrito aí atrás, não? Vai para segunda linha, Betel. O que significa Betel? Anotei aqui para mim não esquecer quando eu fico emocionado. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Saiu do meio da bagunça e foi para o lugar de louvor e adoração. Com quem? Com o seu antecessor. Seguindo os passos de quem? Olha, todos nós, muitas vezes, no conforto, queremos alguém que nos estimule, que nos convença de que nós temos que caminhar conosco, que andar conosco, seguir os nossos passos, não é? É muito bom ter alguém que fala assim, olha, a direção é essa, você vai fazer assim, assim, assado. Meia hora depois liga para você e fala assim, já fez? Não? Então faz. Está esperando o quê? Uma pessoa que te cobra, uma pessoa que insiste com você, sim ou não? Sou assim com os meus filhos. Quantos anos ele tem? 2 e 4 anos. Eles vão se tornar adultos. Eu vou continuar falando assim com eles? Como uma babá? Não, não, não. Qual que é a minha expectativa? É de que durante o tempo que eu preciso empurrá-los na direção, eles compreendam, assim como Eliseu, que há um caminho para ser trilhado. E mesmo que Elias não cobrasse, falasse que não precisava, ele não abria mão daquilo que ele via como importância e que tinha recompensa. Não saio de perto de ti. Não importa o que vai acontecer, estarei com você. E ele segue para Betel. Olha, isso não se assemelha muito ao nosso trajeto, não? Às vezes você procurou o Senhor no momento de angústia, de aflição, de desconforto. Já não tinham mais portas se abrindo para você. Sua vida estava um verdadeiro Gilgal. E aí aparece um Elias apontando uma direção. Falando, olha, eu. Não falou assim, você tem que ir para Betel. Não, não, não. Eu estou indo para Betel, porque para lá me mandou o Senhor. Vou com você. Não precisa. Quero ir com você. Problema seu. É ou não é? É isso. Mas às vezes, no conforto, você quer alguém que te busque, que te convença, que te arraste, que demonstre que você tem mesmo o amor do pastor da 100ª ovelha. Visão romântica. É assim ou não é? A maioria das pessoas querem esse convencimento, esse aparato de cuidado em volta deles. Mas olha, a posição daquele que vai experimentar da recompensa do sucessor requer de nós uma disposição. Amém? Requer de nós um posicionamento. Vai confrontar você. E ainda que você não entenda, teve uma coisa que aconteceu, um dos nossos pastores
ele é supervisor, ele falou assim, eu estou indo jantar com os meus pastores, gostaria que vocês, mandou num outro grupo, gostaria que vocês estivessem comigo lá. Quem for, confirma. Eu escrevo embaixo assim, que horas? Aonde é? Certo? Não, eu escrevo assim, confirmado. Se ele fosse comer nas nuvens, eu iria com ele. Se Deus proveu, forma dele ir, vai prover para mim também. Se for dentro d'água, se for no meio do fogo, não me importa. Não queria saber qual que era o cardápio, o que vai comer. Ele mandou, estou esperando a confirmação. Eu só mandei assim, confirmado. Confirmado. Não interessa para onde é, por quê? Porque eu estou seguindo os seus caminhos. Eu quero ir, é com você. É obrigado? Não, não é obrigado. Vem se você quiser. Mas, ainda que o Senhor se levante, nada me separe de ti, senão a tua morte. Então, os discípulos, verso 3, e lhe disseram, sabes que hoje o Senhor tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Verso 4, disse Elias a Eliseu, agora o pastor está falando de novo, Jesus, o Cristo está falando de novo, com quem? Com os cristãos, com os discípulos, com os crentes. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou outro lugar, tem uma jornada, tem um ciclo, tem uma caminhada sendo feita. Gilgal, lugar de confusão, um rolo. Betel, um lugar de adoração e um lugar de conquista. Jericó é a primeira cidade a ser conquistada depois do acesso a Canaã. Ela é tomada no grito. As muralhas de Jericó ruíram por meio de uma proclamação. Aleluia! Então, olha só, vida tumultuada, bagunçada, um rolo de vida, uma coisa assim paralisada, mas encontramos um lugar de adoração que vai nos levar para as primeiras conquistas. Olha só, Jericó foi conquistada pela palavra. Se você não sabe da história, vou falar rapidamente que nós não temos tempo, mas olha, deu uma ordem de Deus ao povo de Israel, encabeçado por Josué e Calebe, ande em volta da cidade, ande em volta da cidade. Na 7ª volta, eles gritaram, e as muralhas que impediam acesso a Jericó, a Bíblia diz que elas ruíram. É a primeira conquista. As primeiras conquistas começam a aparecer assim. Como? Eu não mudei meu comportamento ainda. Eu vim, aceitei o Senhor Jesus, mas ainda estou lutando contra pornografia, adultério, bebida, estou lutando com muitas coisas. Mas olha, Jericó está diante de você. Se você encontrou um Elias para te tirar do embaraço, do tumulto, da confusão, Elias te levou para um lugar de adoração, louvor, onde a palavra está sendo ministrada, prepare-se para as primeiras conquistas. Pastor, mas eu ainda estou na cervejinha. Pastor, eu ainda estou fazendo umas coisinhas erradas. Pois é, Jericó foi conquistada no grito. Começa a declarar, eu sou nova criatura, sou sucessor de Cristo, ainda que os meus pés estejam empoeirados com este mundo, sujos de pecado, eu sou nova criatura. Por quê? Porque Jericó está para nós. O sucessor assume responsabilidade, mas antes de nós terminarmos a corrida, o Senhor vai dar muitas Jericós para nós. Pequenas conquistas. Olha, quantas e quantas vezes, nesses últimos 14 anos, eu vi as pessoas, olha, é tão lindo, as pessoas se achegam, vão na célula, passam pelo encontro, pitimbado. Se você pegar a foto deles assim no começo e mostrar hoje, meu Deus, que mudança. Aí eles começam do encontro, são batizados, passam pelo cursão, fazem um CTL, uns lideram, outros não, começam a viver a vida da igreja. Aí era todo problemático, tinha um emprego ruim, de repente começa a empreender, aí conhece outro irmão, às vezes no discipulado, às vezes no prédio, aí eles dois começam a conversar, às vezes sai ali um negócio, e eles começam a melhorar, de repente estão prosperando e a vida mudou. A pastora Luiz fez menção lá, vou fazer menção aqui. Pablo Marçal era lá, daquele pátio, daquele lugar de oração. Tinha problema de todos os aspectos. Era difícil de relacionar. E hoje, a pastora Luiz disse assim, olha,
Ele virou para mim e falou assim que enriqueceu porque ouviu os meus conselhos. O pastor Luiz falou assim, meu Deus, ele me ouviu e ficou tão rico. E eu? Com alegria, é claro, não com ressentimento. A minha expectativa é que, me ouvindo, você desfrute de tamanha riqueza e prosperidade. Amém? Aleluia. Então, caminhada continua. Jericó. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Qual que era a manifestação da alma de Elias? Você não precisa ir, filho. Não é obrigado, não precisa seguir. Mas qual que era o posicionamento de Eliseu? Não te deixarei. Não te deixarei. Olha, Jericó não é uma grande conquista, mas é uma conquista. Às vezes, você teve uma experiência com Jesus, mas algumas áreas da sua vida se fecharam. Em algumas áreas, você teve problema. Às vezes, você estava quase separando, encontrou com o Senhor Jesus, seu casamento restaurou, mas a vida financeira está ruim. Às vezes, seus relacionamentos fora de casa, com os familiares, é que está ruim. Então, não sei qual que é a área, mas às vezes não está tudo bom ainda. Saia da zona de conforto. Não se assente achando que vai vir alguém. Não. Tome um posicionamento. Você foi chamado Eliseu. Elias está diante de nós. Ele é Cristo. E olha, qual que é o posicionamento? Não, mesmo que eu esteja enrolado, mesmo que eu esteja no tumulto, mesmo que eu esteja na bagunça, na confusão, não largo meu Elias. Cristo não se aparta de mim. Vamos para um lugar de adoração. Está ruim o louvor. Caixa de som não ajuda nem o pastor. Não está legal, o prédio eu não gostei, esse formato de igreja, não sei se é isso que eu quero para mim. Uma certeza eu tenho, nada me separe de ti, Elias. Então, tem um posicionamento. Vamos para Jericó, as primeiras conquistas. As primeiras conquistas não são todas conquistas, são algumas. Vai vencer na criação de filhos, mas talvez vai ter um probleminha no casamento. Vai estar bem dentro de casa, mas às vezes está com esterilidade nas questões financeiras. Às vezes está bem casado, está tudo certo com o cônjuge, mas não consegue ter filhos. Entre outras coisas, mas Deus já sinalizou, Jericó está à sua disposição, está uma palavra, assuma, e ele está assumindo posição. Acaba por aí? Não. Verso 5. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se achegaram a Eliseu e lhes disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a cabeça. Respondeu ele, também eu sei. Calem a boca. Não adianta insistir. Vocês estão vendo que parece que é a mesma coisa que está acontecendo, mas são cenários diferentes, pessoas diferentes, são outros ambientes. Aí segue, verso 6. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou. Enviou para onde? Ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olha só, Jordão significa aquele que desce. Jordão significa aquele que desce. O Rio Jordão é um grande rio, para muitos tomado como mar, e ele desce. Quantos já viram aquele ditado assim, que o rio corre para o mar? Alguém já viu? O rio só corre para o mar, né? Já viu essa expressão? Então, o Rio Jordão tem um curso. Sabe qual que é o curso do Jordão? O Mar Morto. Aquele que desce em direção à morte. Jordão não é uma posição qualquer. Não. Jordão é uma pessoa que desce na direção da morte para nos dar a vida. A vida. A vida. Aleluia. Deus nos chamou à sucessão. Deus nos chamou para trilhar um caminho que Ele mesmo já se estabeleceu. Aí às vezes eu não sei qual que é o estágio do seu chamamento, mas olha, no fim da jornada, eu e você, quando permanecermos, nos encontraremos com aquele que desceu. Eu não estou falando do futuro não, eu estou falando de uma permanência. Balançou o vento, problema está na casa, estou em Gilgal, ok. Se está ruim em casa, vamos para o prédio da igreja.
Vamos atrás do líder da célula. Cadê o discipulador? Pastor, socorre. Vamos para um lugar de adoração. Não estou dando conta de orar com ela não, pastor. Vem para cá, vem para Betel. Por quê? De Betel nós vamos para Jericó. Nós vamos orar juntos. E o que vai acontecer? Vamos resolver esse problema. Porque o Senhor é o Deus das conquistas. Aleluia! De Jericó, das primeiras conquistas, vamos descer para o Jordão. Aquele que desce. Desce em qual direção? Desce na direção da morte. Você sabe o que acontece aqui no Jordão? Aleluia, vai dar tempo. Olha só, verso 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles dois, aqui está eles ambos, concordância ficou ruim, hein? Eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o quê? Enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram os dois com os pés a seco. Olha, as águas do Rio Jordão levam para onde? Para a morte. As águas do Jordão levam para a morte. Às vezes, eu falo para os irmãos assim, irmãos, essa conferência vai ser uma bênção. Esse encontro vai ser uma bênção. Esse retiro de casais vai ser uma bênção. Mas olha, não quer dizer que por ser uma bênção é de graça. Os irmãos têm que faltar o emprego. Os irmãos têm que alugar hotel, têm que fazer inscrição, têm que pagar um monte de coisas. E aí é o seguinte, estou convidando eles para o Jordão, porque tem custo. E quando você começa a pagar, né? Os legendários acho que fica até mais claro, né? Quando eles começam a pagar, você vai vir na testa franzir. A inscrição já é cara. E eles começam, meu Deus, onde é que isso vai parar? É o rio no seu curso natural. Qual? A morte. Mas aí, o profeta enrola o manto na mão e pimba nas águas da morte. O que acontece? O mar, de maneira sobrenatural, se abre para restituição. Passar com pés secos é ser livre das águas da morte. As águas que conduziam para a morte, agora não pode influenciar. Lembra de Ezequiel? Águas no tornozelo, ok, tranquilo. Águas no joelho, okay. Tem águas que você não consegue controlar, mas nenhum desses casos aqui é o caso de Eliseu. Passou com os pés secos. Pés a seco. E olha só, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça. O que queres que eu te faça? Lembra, Eliseu aqui é você, Elias aqui é Cristo Jesus. Depois do período de permanência, depois de olhar para os pés e falar assim, meu Deus, nunca imaginei que seria dessa forma. Depois da certeza do extraordinário, você falou assim, não, ver o mar, o Rio Verdão se abrindo para me passar seco aqui já é demais. Aí ele para diante de você e fala assim, o que queres que eu te faça? Já estava satisfeito com a caminhada, já estava satisfeito em ser o primeiro andando com o Senhor, mas aí ele fala assim, o que você quer que eu faça? Nem lembrava mais de Gilgal, nem lembrava mais do tumulto, nem lembrava mais do rolo que estava a minha vida. Aí ele fala assim, o que queres que eu te faça? Onde você quer que eu toque? O que você quer que eu melhore? Aonde você espera aceleração, restituição? Onde você espera multiplicação? O que você quer que eu faça? E ele diz assim, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Alguém que estava caminhando no ministério, conhecia os frutos. Eu não quero nada a mais do que o dobro que você recebeu de Cristo Jesus. Sabe de uma coisa impressionante aqui? Impressionante. Sabe o que significa porção no original? Você tem que comprar uma Bíblia assim, que tem esses dicionários. Sabe o que significa porção aqui, que Eliseu pede dobrado? Significa boca. Boca que fala, boca de animal, boca de homem, são assim as possibilidades, mas a primária é boca. Ele pediu boca dobrada. Estranho, né? Boca dobrada. Mas
A boca era do profeta. O que um profeta faz? Fala assim, ó, profeta profetiza. Profeta profetiza. Aleluia! Então ele queria aquilo que ele via saindo da boca de Elias, com ousadia. Só que ele não queria só aquilo. Ele queria aquele espírito dobrado. E aí ele diz assim, ó, tomou-lhe Elias, dura coisa pedistes. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se você não ver, não se fará. Indo eles andando, eis que um carro de quê? Com cavalos de quê? Separou-os um do outro. E Elias subiu aos céus no redemoinho. Tem gente que fala que ele foi levado numa carruagem de fogo. Aqui fica claro que ele não foi. A carruagem separou Eliseu de Elias. Porque, pelo jeito, se você não põe cavalos de fogo, carroças de fogo, o que ia acontecer? Eliseu ia subir junto com o cara. Não te deixarei, não te deixarei, ninguém me separa de ti. O que Deus faz? Cavalos de fogo, carruagem de fogo. Quero ver se assim ele ousa atravessar. Por quê? Porque o que você pediu eu vou te dar. Porque o que você está clamando no seu coração, porção dobrada, você vai receber. Eu vou trazer Elias agora, mas espera um pouquinho, você vai experimentar de algo, de uma porção aí, para depois você vir. Carruagem separa os dois. O que acontece com Elias? Sobe e joga a capa. Jogou a capa. Aquilo que cobria Elias, agora está à disposição de Eliseu. Olha, a última lembrança do mestre. A última lembrança, eu queria estar fazendo isso com a minha Bíblia nova, mas usaram ela aqui, ó. Vai ficar feio, mas eu já tinha planejado fazer desse jeito. A última lembrança que ele deixou, a capa. Jogou a capa. Está à sua disposição. Pega, deixa ela te cobrir agora. Ele pega a capa. Mas olha só, a Bíblia faz questão de mencionar. Ele rasga a capa dele. Ele se despiu da maneira que ele vinha se vestindo, se cobrindo. A roupa fala de quem você é. Hoje nós usamos uma camisa, um tênis. Eu visto assim, eu não me visto assim todos os dias. Eu me visto assim porque eu sou pastor. E eu quero dar tom de serenidade, de seriedade para essa cerimônia. Eu ponho um blazer, não faço camiseta. Faço isso por quê? Porque eu quero mandar uma mensagem para você. Eliseu está mandando uma mensagem. O que eu sei, pouco importa. O que eu aprendi, o que eu tenho de experiência, pouco importa. Eu quero o que está sobre ti. Eu quero o Espírito que foi concedido. Ele está dando um sinal. Eu já creio que recaiu sobre mim. Eu vi subindo no redemoinho. O meu Senhor foi. A porção veio. Olha o que ele faz em seguida. Verso 11. Estou no verso 10 ou 11? Vou ler o 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedistes, 11 mesmo. Indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo em cavalos de fogo separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Verso 12. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. O que acontece com o Jordão? Um milagre extraordinário. Pequenas conquistas, outro nível de conquista. Atravessei o Jordão. O que aconteceu com o meu Senhor? Me deixou na chapada, agora é comigo. No máximo me lançou uma capa. Agora é você que tem que liderar. Agora é você que tem que pregar. O exemplo, a referência agora está sobre você. Mas olha, você não vai na sua força. Pode rasgar a sua capa. Vai com a minha, que é a porção dobrada. Aleluia! Ele pega, depois do Jordão, ele percebeu que algo tinha acontecido. Olha que interessante. Eles estão indo. Ele pegou a capa. Sabe o que ele fez? Voltou para defronte do lugar do extraordinário. Foi aqui que aconteceu. Olha o que a Bíblia diz que ele faz. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, verso 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair,
feriu as águas e disse: onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas, o que aconteceu? Elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Verso 15. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó. Jericó, lugar de pequenas conquistas. O sucessor ficou no lugar comum. Os filhos ficam no lugar das pequenas conquistas. O sucessor vai para o extraordinário, recebe porção dobrada. E olha só, lembra daquela música? Não me viu passar, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, lembra dela? Lembra dos conselhos? Agora, eles estão em Jericó, olhando para o Jordão. E quem vem? Quem vem? Com as águas rasgadas, com o manto na mão, vem Eliseu com porção dobrada, né? Às vezes você nem gosta mais dessa música, nós falamos mal dela um tempo, né? Tem sabor de mel. Mas olha, sabe, isso aqui tem sabor de mel. Não é porque está acontecendo em Canaã, não. Porque é uma sensação de que eu sabia que este era o caminho. Eu sabia que eu estava tomando as decisões certas. Isso aqui é o Senhor falando por você. Agora ele vai para diante dos discípulos. Eles queriam saber. Você está sabendo que Elias vai. Era o conselho, porque eles estavam preocupados com o futuro. Só que eles nem imaginavam que Elias, de maneira conveniente, estava subindo para enviar outro, com porção dobrada de sabedoria, conhecimento e poder. Aleluia! Aí olha só, olha qual que é a conclusão. Disseram, quem que disse? Quem ficou em Jericó olhou e falou assim: rapaz, esse Wendel Miranda é ousado, hein? Tô vendo você lá nas redes sociais, hein, caboclo? Lá de Aparecida, digo, rapaz, isso aí vai dar o que falar, hein? É mais ou menos assim. Aí eles olharam e falavam assim: olha, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram. Prostração é sinal de servitude. Estou falando assim, nós entendemos o que aconteceu aqui. Foi com você que ele deixou a missão. Então aponta os próximos rumos, aponta as próximas coordenadas. Está sobre você agora. E lhe disseram: eis que entre teus servos há 50 homens. Aqui agora, eles estão se dispondo a procurar Elias. Porque sumiu, se tiver caído em algum lugar. Aí Eliseu fala assim: não precisa. Eles insistem. Só que olha só, nunca ninguém tinha puxado Eliseu. Nunca ninguém tinha motivado Eliseu. Ele tomou um posicionamento, muito pelo contrário, quem aparecia na vida de Eliseu era para falar para ele: o cara aí não vai dar em nada, ele vai sumir, ele vai sair daí. Só que Eliseu permaneceu seguindo. Parece agora que ele aprendeu. Ele falou para os discípulos assim: olha, não precisa ir procurar, vocês não vão achar. Aí eles não acreditaram, eles teimaram e foram. Aí o que eles acharam? Nada. Não achou ninguém. Aí eles voltaram. Aí fala para Eliseu: não achamos nada. Aí o que ele fala? Eu falei para vocês. Sabe o que é isso? Credibilidade. Eles viram Eliseu andando na unção. E agora Deus falou: eu estou com ele mesmo. Pode acreditar nas palavras. Ele não falou para vocês que não estava lá? É porque não estava mesmo. Vai dar certo. Segue a palavra do homem de Deus. Aleluia. Cadê? Projeta, vamos ficar de pé? Caber em cima da botina. Você não vai me condenar por causa de 3 minutos, não, amém? Mais do que eu já fico. João capítulo 14, verso 12, abaixa a luz ali. Vamos orar por uma porção maior. Vamos orar por uma porção maior. Eu creio que eu estou seguindo os homens de Deus dessa geração. Fomos chamados a esse ministério e a ministração de uma palavra. Essa palavra é a nossa responsabilidade, as boas novas do Evangelho da Graça. A capa nos já foi concedida, ela está sobre nós. O mar já se abriu diante de nós. As possibilidades estão assim, expostas diante dos nossos olhos. João, capítulo 14, verso 12. Jesus falando de uma posição. Qual posição? Em verdade, eu vos digo. Aquele o quê? Que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E olha, vocês lembram da história de Eliseu? Outras maiores fará, porque eu vou subir no redemoinho. Aleluia! O nosso Redentor vive.
e diante de testemunhas oculares, um dia foi assunto aos céus, para que todo aquele que nele crê possa fazer as obras que Cristo faz, e outras maiores fará. Você crê? Você pode pegar alguns poucos pães, alguns poucos peixes que está na sua conta bancária, elevar ele aos céus e falar: graças eu te dou porque sempre me ouves.